Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando aqui agora, o Pode Ser é um podcast onde a gente fala sobre sabedoria, entretenimento e também realizações. E hoje a gente traz mulheres aqui para esse podcast para falar sobre tudo isso e um pouco mais, tá? E como eu sempre falo, né? Quarta-feira é dia de convidada e hoje a gente está com uma convidada muito especial. E antes de eu aproveitar e apresentar ela para vocês, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que também fazem esse podcast acontecer. Então, começando pelo Para Elas, que está sempre me deixando bela com as suas joias. O pessoal da Neia Boutique, que cuida dos meus looks. E também a Tati, que é lá da Criativa Artes, que faz todos os brindes para as nossas convidadas. Também cuida das nossas canecas, tá? E hoje a gente está também com dois patrocinadores muito especiais que durante o programa eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Uma felicidade, uma alegria estar aqui. Ai, que bom, Carla. Bom, eu já te conheço, né, de outros movimentos também, mas vou deixar para você se apresentar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, quem não te conhece, quem é a Carla, se ela é daqui, por trás dos bastidores, eu falo, né? Vamos lá, então, né? Sempre um desafio se Uhum. apresentar, né? Porque eu acredito que nós somos sempre pessoas novas a cada dia, né? Então, a Carla que se autodefiniu há um ano atrás, ela não é a mesma de hoje, né? Mas a Carla de hoje, vamos falar assim, Uhum. ela é mãe, né? De Uhum. duas crianças lindas, maravilhosas, Uhum. que são Pietro e Antonella. Eu sou casada, né, Uhum. com o Douglas, super parceiro meu de vida, de trabalho. Uhum. Né? A Carla também ela é empreendedora Uhum. nata desde sempre, Aham. né? E foi o que me trouxe a Barra Velha, empreender, né? Uhum. Há 7 anos. Então, hoje eu sou sócia proprietária de uma imobiliária aqui, a Barra Blue Imóveis, né? Trabalho todo esse período no ramo imobiliário, né? E Uhum. por trás de todos esses rótulos, né? Porque se definir é um rótulo, né, Maitê? Exatamente. Então, existe uma Carla, né? O rótulo basicamente nos parametriza. Então, a Uhum. gente geralmente, eu sou esposa de, sou mãe de, sou filha de, a minha Uhum. profissão, né? Então, por trás de tudo isso tem uma mulher, né, sonhadora, uma mulher que a cada passo busca se realizar, né? Então, Sim. cada pequeno passo que ele venha sempre com alguma realização, uma pessoa que gosta muito de viagens, de curiosidades, Uhum. que gosta de estar bem arrumada, às vezes com um blazer, mas muitas vezes com Uhum. um vestidão e um tênis, né? Uhum. Então, a Carla é um ser em constante construção, né? E a cada dia a gente vai fazendo novas descobertas, né, sobre nós mesmos. E essa é a minha versão atual. Ai, que incrível, Carla. Nossa, olha, eu vou te falar uma coisa, né? Tu sabe que eu, como eu disse, né, a gente já se conhece Uhum, e eu te admiro demais, né? A gente sempre teve uma conexão. E hoje, assim, né, tu falando, né, de toda essa trajetória, eu acredito que muitas pessoas não conhecem, né? uhum, Da onde que a Carla veio, né? Quais são as histórias que trouxeram você uhum, hoje ser essa Carla, uhum. né? Hoje trazer essa história. E como você disse, estar sempre nesse movimento de constância e evolução. A gente não fica parado, né? A gente está sempre evoluindo e a gente não é quem a gente era ontem, né? E não seremos amanhã, né? Quem nós Exatamente. somos hoje. E esse é o movimento da vida, né? E antes de tu entrar nesse movimento, Carla, né, que você é proprietária hoje de uma imobiliária, né, a Barra Blue, você teve um projeto, teve movimentos na tua carreira? Quer contar um pouquinho para nós como é que foi Sim. esse movimento de entrar para o mercado imobiliário, de fazer essa transição? Eu esqueci de falar, mas eu tenho 40 anos, né? Então, Uhum. nesses 40 anos eu já fiz muitas coisas, né? Aham. Aprendi em termos de estudos, em termos de trabalho, mas basicamente a minha trajetória, vamos, né? Já que nós estamos falando começamos aí falando de trabalho, Uhum. ela se divide em 3 partes, né? Eu sou graduada na área de comunicação, né? Eu sou Uhum. jornalista, eu Uhum. trabalhei mais de 10 anos na área de comunicação em Joinville, né? Foi lá que eu estudei. Depois de um tempo, eu passei por um período de transição, porque
eu percebo que muitas vezes o trabalho que o nosso primeiro emprego, ele define muito da nossa escolha, né, em termos de faculdade e tudo mais. Por quê? Porque a gente já está familiarizado com aquilo, é uma segurança aquilo, né? O ser humano gosta de se aprofundar naquilo que está mais seguro, né? Então eu fui para a área da comunicação porque meu primeiro emprego foi no jornal. E depois de um tempo passei a questionar, né, e ter vontade de aprender outras coisas. Enfim, daí eu passei por um período aí meio sabático, fiz uma transição de carreira, né? Eu fiquei um tempo morando fora do Brasil também, né? Eu morei fora do Brasil durante 1 ano, então conheci vários países, né? E foi um mergulho, na verdade a gente se ilude achando que é um mergulho no mundo, mas é um mergulho interno, né? Onde eu estava buscando algumas respostas, né? E nesse período nasceu um projeto muito legal, que foi o Feliz Vida Livre, né? Com uma super parceira também jornalista, né? Elaí Floriano. E nós duas criamos um portal de conhecimento, né? Falando sobre psicologia positiva, sobre mindfulness, sobre ferramentas de meditação. E então foi aí que foi a minha primeira transição profissional, onde eu fui para o lado da psicologia, né? Eu fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal, né? E uma formação em psicologia positiva. Então foi um período riquíssimo, tanto em termos de autoconhecimento, como, né, de brincar assim num personagem novo profissionalmente, né? Então nós trabalhamos muito com cursos, vivências, e aí veio a pandemia, né? Nesse período da pandemia, né? A pandemia ela ameaçou muitos dos trabalhos que eram feitos presencialmente. Então, nós fizemos alguns movimentos de oferecer conteúdos de forma online, né? Num período em que todo mundo estava se estruturando para oferecer o seu produto de forma online. Então, foi um ano tentando empacotar aquilo que a gente tinha presencialmente para o online, até que a gente percebeu que não estava dando certo. Por quê? Porque a essência daquilo que foi criado por nós estava nesse presencial, né? Então, isso, nós tivemos um mentor da UFSC, assim, que ele nos acompanhou, assim, e um dia ele falou, vocês não precisam fazer o que todo mundo está fazendo, né? Vocês não precisam colocar o conteúdo de vocês dentro de uma outra caixa porque o momento está pedindo. E foi aí que a gente começou a pensar em novas formas de oferecer o conteúdo. Só que nessa época eu já estava passando por uma outra transição pessoal, que foi vir morar em Barra Velha, né? Tu morava em Joinville? Eu morava em Joinville ainda. A minha família já estava trabalhando na área imobiliária aqui em Barra Velha, né? O meu pai e o meu irmão. E daí eles fizeram um convite e acabei aceitando vir para cá, né? Em alguns dias da semana. Então, como teve esse baque assim, do trabalho presencial e, ao mesmo tempo, 2020 foi um ano muito produtivo para a construção civil, então houve uma transição natural, assim, né? E aí eu vim trabalhar primeiro na construtora, trabalhei na área comercial, gostei muito, né? Porque no fim das contas, Maitê, a gente está sempre lidando com pessoas, né? Exato. E a partir das ferramentas de tudo que eu já havia aprendido, assim, eu percebi que isso poderia ser um diferencial no meu trabalho. E eu estou aqui já há 7 anos, né? Então, basicamente foi essa transição que eu fiz. Não saí da área da psicologia, do autoconhecimento, porque por não gostar ou por não me identificar, mas porque naturalmente a vida me apresentou outros caminhos, eu abracei, e nesse período eu constituí família, eu casei, né, tive filhos, então as coisas foram se construindo dessa forma e eu fui abraçando, e hoje estamos aqui, né, com a Barra Blue já há 2 anos, né, ela veio com uma continuidade do trabalho que eu fazia na construtora, né, onde eu sentia essa necessidade justamente por ter essa lente muito voltada para o outro, né? Então, quando você trabalha na área comercial de uma construtora, o teu foco é o produto que você produz, né? E daí, eventualmente, os clientes se encaixam nesse produto. Só que quando o produto não encaixava, eu ficava um pouco desconfortável. Então, eu pensei assim, não, meu foco não pode ser o produto, meu foco tem que ser o cliente, entendeu? Então, ele me diz o que ele precisa, qual é a expectativa que ele tem, o que ele gostaria, né? O que ele imagina em termos de um imóvel aqui na praia.
e daí eu tenho opções de produtos para oferecer, né? Então a imobiliária, ela vem com essa pegada, assim, sabe? De focar, né, o meu trabalho na necessidade do cliente, naquilo que ele estava buscando. E aí virou essa chave. Virou né? essa chave. Porque daí na construtora, como você tinha esse movimento de alguma forma um pouco inverso, né? De ter que defender aquele produto, e você que vem da área de pessoas deve ter, vamos dizer assim, dado um desconforto, né? Mas um desconforto bom que fez, opa, peraí, é um pouco além disso que eu preciso trazer. Isso, e aí surgiu a imobiliária. Surgiu a imobiliária. Olha que incrível. E hoje você trabalha com quais produtos ali na imobiliária? Então, hoje a Barra Blue, ela tem 2 unidades, né? Nós nascemos no Nova Barra Velha, por acreditar no potencial daquela região, né? É uma região muito próspera e que vai crescer muito, né? O projeto completo ali do loteamento tem mais de 4.000 terrenos. Então, nós estamos ali desde o início da liberação das obras, né? Desde o início em que o loteamento foi liberado para construir. E agora, recentemente, nós abrimos uma unidade no Tabuleiro também, né? Então, no Tabuleiro, para focar nos imóveis alto padrão, frente-mar, para quem realmente quer ter um imóvel bem próximo à praia, né? E o Nova Barra Velha também traz esse público mais residencial, mas porém a pessoa que está buscando um terreno, né? Um investidor, alguém procurando um espaço para comércio, enfim. Então, cada unidade ela acaba tendo um objetivo diferenciado, porém, o que tem em comum é que são 2 regiões de Barra Velha que estão em crescimento, né? Muito crescimento, exatamente. E é engraçado porque são 2 extremos, mas 2 extremos com um potencial muito bom, né? Exatamente, são públicos diferentes, né? Eventualmente, tem públicos que vêm por uma imobiliária, a gente acaba direcionando para outra, é natural, né? Mas são públicos distintos, mas o que tem em comum é que estão vendo Barra Velha com esse novo olhar, assim, né? De uma cidade que tem crescido muito, não só o mercado imobiliário, porém o mercado imobiliário a gente sabe que puxa muito dessa mudança, né? Então, há a expectativa de a cidade crescer muito em opções gastronômicas, opções de lazer, opções de turismo, né? E os olhos estão voltados para cá, né? Finalmente, porque eu, por exemplo, que escolhi Barra Velha há 7 anos, eu percebo como uma cidade muito rica. Por quê? Porque nós temos praia, nós temos a lagoa, nós temos facilidade de acesso a turismo rural, né? A cicloturismo, eu quero ir para a serra. Então, tem um leque de opções aqui para quem quer, eu vou ter minha casa aqui, mas eu quero desfrutar da região, né? Então, tem um leque de opções muito rico. E, além disso, toda essa facilidade de estar perto da BR, enfim. Então, hoje os olhos, né, têm se voltado muito para a nossa cidade e eu abracei, né, algum tempo atrás, e as pessoas estão enxergando isso, até eu percebo esse movimento até em pessoas da família, mesmo que antes assim, olha, nossa, mas onde era Barra Velha, né? É para um lado, mas, por exemplo, Joinvilense vai muito para o lado de São Francisco do Sul, as outras praias, Barra do Sul, né, até Itapoá, e muitas pessoas acabam vindo, né, ficando curiosas também, conhecendo mais a nossa cidade, porque a visão que tinha é basicamente só a visão da BR-101, né, passava, via um pouquinho ali da Praia do Tabuleiro e quando entra fica de fato encantado, assim, com tudo que a nossa cidade tem oferecido e de todo o potencial que ela tem de oferecer ainda mais, né? Com certeza. E é muito engraçado que eu brinco, né, que eu escolhi Barra Velha, né, também para morar, mas eu falo brincando, a gente quer que a cidade cresça, né, a gente quer que ela evolua, é necessário isso, mas ao mesmo tempo a gente fala, parece que tomara que ninguém descubra, porque ela é tão gostosinha assim, né? É uma joia, né? É uma joia rara. Então, todas essas comodidades, né, Carla? Tu falou que tu tem filhos hoje. Quantos anos tem teus filhos? 1 e 2. Ai, que fase gostosa! São piquitiquinhos, né? Sim. Bom, eu tive grávida, né, dos 2, né? Tô até te perguntando. Inclusive, né, nem abriria isso, mas precisamos até combinar, porque a gente viu essa mulher grávida e não conhece as crianças pessoalmente. Detalhe, né? Vamos falar por trás dos bastidores. Mas agora a gente consegue combinar esse café. E falando sobre essa questão de qualidade de vida, né, Carla? Que eu acho que isso conecta você com os clientes. Com certeza. Consegue trazer isso pra eles, porque tu vive isso no seu dia a dia, né? Tu é mãe de crianças, né, vamos dizer assim, que demandam da tua atenção. E ao mesmo tempo, tu tem toda essa parte do empreendedorismo, a parte do teu casamento, a parte de você, mulher, né? E mais
a cidade te traz essa possibilidade de trazer uma qualidade de vida? Sim. Eu digo que qualidade de vida é qualidade de tempo, né? Então, esse receio, digamos, né, como você brincou, ai, tomara que as pessoas não descubram tanto, porque a gente que mora aqui, né, Maitê, há alguns anos já percebe a diferença, assim, né? Muito. Antes você precisava ir no centro, estacionava ali de boa, agora você já tem que estacionar umas 2, 3 quadras. Se der sorte, consegue estacionar na rua principal. Então a gente já percebe essa movimentação aí ano após ano, né? Mas essa qualidade, por exemplo, de você estar muito próximo do trabalho, muito próximo da escola dos filhos, né? E poder a gente percebe o valor de se deslocar com facilidade e tranquilidade quando a gente vem morar numa cidade assim, porque quando nós vivemos em cidades maiores, né? Joinville não é, nossa, uma grande cidade, mas é uma cidade muito maior que Barra Velha. Então, quando você vive, essa é a tua bolha, você nem se percebe nisso, né? Faz parte do teu dia todo aquele tempo de deslocamento, às vezes de ficar 40 minutos, 45 minutos, que é basicamente o tempo que se leva hoje, por exemplo, se você trabalha no centro, para ir até um bairro no final do dia. E aqui eu brinco que em 5 minutos você está praticamente em qualquer lugar da cidade, né? Tirando Itajuba, que geograficamente está um pouco mais conectada à região ali de Pissarras, mas aqui no nosso eixo central, 5 minutos você está chegando, né? E não tem muito a preocupação assim, eu tenho que sair antes porque tem trânsito, pode ter trânsito. Então, quando a gente começa a viver isso começa a se tornar o normal, né, pra gente, o comum, aí é que a gente valoriza mais ainda, porque até então a gente não tem essa consciência de nossa, o quanto tempo eu perco fazendo coisas que, né, que não agregam, não estão contribuindo ali para uma qualidade de vida, para uma vida melhor para mim, para minha família, né? Depois que eu tive filhos, eu cogitei, né, eu e meu marido cogitamos voltar a morar em Joinville, por algumas questões assim que a cidade ainda ela precisa melhorar, né? A gente tem de reconhecer também, né? Principalmente em relação à saúde e educação, né? Então, a gente chegou a cogitar voltar a morar em Joinville e vir para Barra Velha todos os dias, mas mesmo tendo algumas deficiências, né, em algumas áreas, o ganho, ainda que se tem, ele é maior, né? Se pôr ali na balança. Ele é ainda maior. Então, a gente fez essa análise e a gente optou por ficar aqui, né? Morando, né? Porque o trabalho continuaria com certeza. Mas é o que a gente tenta passar sempre para o cliente, né? Essa visão aí de qualidade de vida é algo que não tem preço. Não tem preço, assim, né? Tanto que hoje a gente tem vários clientes que estão vindo da região de Balneário Camboriú, de Itapema, né? Justamente por essa questão de logística, né? E perder muito tempo dentro da cidade para fazer as coisas, né, de rotina, as coisas diárias. Eu acho que é um público que procura essa tranquilidade, né? Essa logística mais fácil, porque a maioria das pessoas, né, Carla, que procura o litoral, hoje a gente sabe que Barra Velha está crescendo, que já não é mais uma cidade só turística, né? Que ela se comporta durante o ano todo. Mas esse tipo de público, tu acha que eles procuram exatamente para ter esse momento de descanso? Isso, principalmente, né? Porque pensa, eu tenho uma casa em Balneário Camboriú, que eu consigo vir algumas vezes no ano, né? Como é o caso de alguns clientes, assim. Venho 2, 3 vezes no ano. Então, qual é o teu objetivo? Você vem para usufruir, para descansar, né? Para meio que resetar, desacelerar, exatamente. Aí você chega lá, aquela muvuca, né? Aquela muvuca e, né? Então a pessoa não consegue, de fato, aproveitar. Tanto que depois de vários anos passando, por exemplo, Réveillon em praia, nos últimos anos eu optei por ir para outros lugares, justamente por isso, porque eu entendo que quando você tira férias, né, você tem as crianças, você quer descansar, e as praias acabam ficando também muito lotadas, né? Então aquele trânsito que você não tinha, você vai na padaria, tudo tem que ser muito programado, tem que fazer compras antes de vir todo aquele povo ali entre o Natal e o Ano Novo. Então, acaba não fazendo sentido, assim, né? Dentro daquilo que você está buscando.
Então, claro, as pessoas vêm porque também é o período que elas podem vir, Podem, né? né? A grande maioria, né? A grande maioria. Então, a gente que mora aqui pode ter a oportunidade de desfrutar o ano todo, né? Então, a gente consegue, às vezes, fazer essas jogadas. Porém, ainda a Barra Velha, ela consegue oferecer tudo isso, né? Essa oportunidade de a pessoa vir e estar aproveitando a cidade, aproveitar a praia e tudo mais o que tem aqui, ainda de uma forma tranquila. Então, isso tem sido, sim, uma busca dos clientes. E tu acha que esse público hoje, isso é o maior diferencial que você consegue oferecer, assim? Tu acha que isso é um ponto, assim, bem positivo? Sim, é um ponto bem positivo. E positivo porque, assim, né, Maitê, a partir da minha própria história eu consigo passar isso, assim, sabe? Eu não estou vendendo uma cidade que eu não comprei, entende? Isso é maravilhoso. Então, Barra Velha foi uma cidade que eu comprei. Eu poderia. Joinville é uma cidade maravilhosa também, eu gosto muito. Pelo menos uma vez por semana eu estou em Joinville, né? A gente vai às vezes para jantar, enfim, tem muitos lugares legais lá que nós gostamos muito também. Só que aqui é o lugar que eu escolho para voltar, né? Aqui é o lugar que eu escolhi para ter a minha casa, para criar os meus filhos, né? Então, na minha defesa tem toda essa legitimidade mesmo, né? De eu ter escolhido não só para veraneio, mas escolhido para morar, para empreender, inclusive, né? Então, 7 anos atrás, o mercado ele já estava dando sinais, né, de crescimento, com certeza, né, o ramo imobiliário, mas porque ele acompanha essa tendência, que é uma tendência de litoral, né? Então, claro, daria para empreender em outras cidades, daria para empreender em Joinville ou, né, em outras cidades aqui da região, mas não, a gente comprou essa ideia há alguns anos depois como morador, então para mim é super positivo poder mostrar e falar um pouco da minha história, né? E muitas vezes coincidir com aquilo que o próprio cliente tem buscado, está buscando, né? E é sobre aquela logística, né? Por exemplo, a gente tem Joinville e tem Balneário, mas a gente mora no Sossego e a gente pode ir para esses dois polos muito rápido, né? O acesso é muito fácil, né? Mas é que você falou, mas eu escolho voltar para cá. Eu acho que isso traz esse olhar mais que a gente falou, né? Ai, a nossa terrinha de joia rara, né? Tomara que ninguém veja, mas claro que a gente quer que a cidade cresça. Sim. E falando sobre o empreendedorismo, cara, tu acha que aqui esse despertar no empreendedorismo, como é que tu olha para a cidade dentro desse formato, assim? Não só, talvez, no movimento que você, né, hoje traz dentro da tua empresa, mas em geral, como é que tu olha para isso? Barra Velha tem uma placa grande ali, né, na entrada, dizendo que é uma cidade de oportunidades, né? E acredito que muitas pessoas, as pessoas vêm com essa intenção. Então, hoje eu percebo que alguns serviços que você precisava procurar nas cidades vizinhas, nas cidades maiores vizinhas, aos poucos eles têm, né? Tem profissionais, exatamente, abrindo espaços, enfim, aqui em Barra Velha. Então, ela é uma cidade que ela tem crescido como um todo, não só em termos de população, né? Como apresentou o último censo, não só em termos de PIB também, mas tudo isso é possível e é reflexo por conta das pessoas acreditarem na cidade e verem essa possibilidade de estarem empreendendo, né? Então, a cidade, que ela é pequena, ela traz esse atrativo, né? Então, assim, olha, lá ainda não tem tal coisa, né? Então, vem alguém e abre, né? No início, até quando eu vim empreender aqui, em algum momento nós estávamos buscando uma sala para alugar, daí um proprietário da sala falou assim, mas para que vocês querem? Porque se for para tais segmentos, que são os segmentos de veraneio, assim, mais de época de veraneio, tipo, sorveteria, lanche, conveniência, tal. Ele falou que não estava alugando, porque ele estava buscando um aluguel fixo, né? E daí a gente falou, não, a gente trabalha na área da construção civil e tal, né? Então, a gente já percebe essa diferença, né? Que realmente, quando abria um comércio, alguns anos atrás, basicamente ele girava em torno do turismo. Hoje não, os empreendedores têm buscado opções, né, para a pessoa que mora aqui mesmo, né? Então, tanto em termos de saúde, de clínicas, área estética, a área gastronômica, né? A gente fica muito ansioso, assim, que cada vez cresça mais, a gente tenha boas opções aqui, em vários segmentos, né?
até de serviços que são prestados na área da imobiliária também, né? Tipo, despachante imobiliário. Então, tinha uma, duas opções, agora já tem vários, você pode escolher. E isso também vai dando mais força e mais consistência para o mercado, porque o mercado ele tem a opção de escolher o melhor também, né? Não é só a única opção, né? Porque... E não sei se faz sentido isso para ti, mas eu acho que quando a gente fala de a gente ter concorrentes, no meu olhar é muito bom. Muito bom. Porque força que a gente se atualize, né? A concorrência, ela é muito saudável, né? E o empreendedor que sabe para a concorrência com bons olhos, ele vai sempre tirar o melhor. Para quê? Para que ele possa ser melhor também, né? Então, a concorrência é super sadia. Nós, assim, que somos da área imobiliária, a gente fica muito feliz quando vê alguém colocando um tapume, colocando uma placa de que vai ter uma nova obra, novas opções para a gente oferecer para cliente. Então, quanto mais profissionais abraçando a cidade, mais pessoas vão vir buscar essa cidade também, né? Como uma opção para investimento, para morar, enfim, para trazer suas famílias para cá. Então, com certeza, sempre eu olhei para a concorrência com bons olhos, né? Quem tem a veia mais colaborativa, né? E tanto assim, né? Vai ter vários construtores vieram depois de nós, né? Eu mesmo abrindo a imobiliária, eu tenho um excelente relacionamento com o mercado, com outros corretores. Por quê? Por conta das parcerias, né? Porque tá no meu DNA essa pegada colaborativa. Vamos fazer juntos, né? Não tem problema. Eu bato na porta de quem tem, né? No começo, como eu não era da área imobiliária, logo que eu vim, eu fiz o curso, né, de formação de corretora de imóveis, o técnico, mas eu não sabia nada de área imobiliária, nada. Então, eu não tinha vergonha nenhuma de perguntar também, né? Então, eu tinha dúvidas, perguntava, e eu aprendi muito, né, com a vivência, com pessoas que estão aí há muito mais tempo, né? E pergunto, e da mesma forma, hoje eu estou na posição de dar informações, né, de passar, então as pessoas também me ligam e perguntam. Por exemplo, nós somos a única imobiliária no Nova Barra Velha, né, que trabalha desde terreno, apartamento, casa. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas me ligam e dizem assim, Carla, eu não posso perguntar para outra pessoa, tem que ser para ti, né? Porque quando eu penso em Nova Barra Velha, é você que vem na minha cabeça. Eu tenho tal dúvida sobre tal coisa, né? Então, hoje eu estou nessa posição de, né? Claro, a gente continua em constante aprendizado, mas também de oferecer, de poder retribuir tudo aquilo que eu aprendi aqui, né? E hoje, assim, eu tenho certeza que a gente faz um trabalho muito diferenciado. Então, é graças às pessoas que também, né, abriram as portas e atenderam o telefone e me deram a informação que eu precisava naquele momento, né, e tudo mais. Então, eu trago sempre essa vontade natural de colaborar e querer que as pessoas também cresçam, né, que elas montem seu negócio e elas prosperem, né, e que a gente consiga construir dia após dia uma cidade cada vez melhor para a gente viver, para trabalhar e para os nossos filhos poderem, né, viver desfrutar, também. né, disso, né? Justamente. E isso traz muito essa abertura, né, Carla? Porque quando tu se abre para aprender com o outro, a gente sabe que em momentos a gente vai estar aprendendo, em outros momentos a gente vai estar ensinando. Sempre que a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né? E eu acho que essa troca saudável é muito bom, né? Ter essa conexão, se abrir para essa conexão. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, vamos dizer, até voltado mesmo para o mercado imobiliário, às vezes tem esse olhar mais de concorrência, quando na verdade um tá ali ajudando o outro, né? Um tem algo para oferecer para o outro, né? E começa essa conexão de troca. Tu acha que teve algum momento desafiador, assim, para você no ramo mesmo, quando tu já estava com a imobiliária, algo que você acha que foi, vamos dizer assim, precisou lidar de forma diferente ou te trouxe algum ensinamento? No início, a gente vai muito eu vou com bons olhos, né? Eu olho com bons olhos para tudo que eu faço, né? Então a gente percebe que às vezes o mercado ele não age da mesma forma que você ou segundo a expectativa que você tem, né? Então, às vezes a gente leva umas bordoadas do mercado e a gente diz, tem que ficar esperto e tal, né? Só que sempre foi muito claro para mim não corromper quem eu sou e a forma como eu faço o meu trabalho por conta de o mercado fazer de uma outra forma, né? Eu gosto muito de falar que a gente deveria sempre fazer, né, profissionalmente, pensando até na concorrência,
saindo um pouco do autocentramento, assim, de, eu só quero o meu e pronto, eu quero a minha venda, eu quero, né, Não tá olhando por trás daquilo. pro coletivo, Pro né? coletivo. Porque eu acredito assim, Maitê, de que quando você faz o seu melhor dentro da sua profissão, você não está apenas se elevando, está elevando toda uma classe de profissionais, Exato. entende? Então, eu sempre, independente de como as pessoas estão fazendo, por exemplo, um cliente pode chegar na imobiliária, mas vocês vão cobrar X, é porque o outro corretor cobra Y. Ótimo, perfeito, né? Eu me reservo o direito de dizer assim, mas eu vou cobrar X, porque eu sinto que o meu trabalho vale isso, Perfeito. né? E também não estou depreciando o outro profissional que está cobrando menos. Mas quanto mais unida uma classe também, e quanto mais respeito ela consegue despertar do cliente, é melhor, Mais credibilidade, mais né? credibilidade, exatamente, para a cidade mesmo, né? Então, eu sempre procuro me elevar, não pensando só em mim, mas pensando em todos os corretores, pensando em todas as imobiliárias, pensando em todos os profissionais que trabalham, né? Então, assim, que legal, fui lá visitar com um corretor XY, me mostraram boas opções, entenderam o que eu quero, né? Muito legal quando o cliente diz, você entendeu o que eu estou buscando, né? E parte disso vem dessa minha jornada anterior, Sim. né? Então, é graças a essa jornada, porque a gente está sempre olhando, assim, eu às vezes, perco uma venda, tipo, o cliente fala, poxa, é que eu encontrei um outro imóvel, que assim, ok, se era isso que tu estava buscando e tu conseguiu encontrar, a gente sempre quer ganhar, mas às vezes a gente não ganha e a gente fica feliz por, no fim das contas, a pessoa ter conseguido atingir o objetivo dela. Então... Pela conquista do outro Pela mesmo, conquista né? do outro mesmo, porque a conquista do outro, essa conquista, essa realização, quando você adquire um imóvel, ela é muito maior para o cliente que está buscando do que a venda que você fez. Exato. Né? Porque para você é uma venda, é o teu trabalho, é o teu ofício, né? Claro, são realizações que a gente também busca dia após dia, mas o peso ele é totalmente diferente. Ele é totalmente diferente. Então, quando você sabe que perdeu, entre aspas, aquele cliente, porque ele conseguiu encontrar algo que realmente era aquilo que ele estava buscando, tá tudo certo, vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. E eu acho que essa parte que nem você falou da sua jornada anterior deve ser muito positiva, né, Carla? Porque tu consegue ter esse olhar mais amoroso, consegue ter esse olhar mesmo de resiliência mesmo, né? Porque a gente nunca sabe, talvez essa venda o cliente não fechou contigo, mas talvez ele criou uma conexão tão forte contigo, ele se sentiu tão à vontade, ele realmente sentiu essa energia tua, que, cara, num próximo momento ele vai te procurar. Já aconteceu isso contigo? Já, várias vezes, Maitê. Até agora, 2 semanas, eu fechei uma venda, né, de um apartamento para um casal que me procurou há 1 ano. Né? E eles estavam com várias ideias, assim, 1 ano atrás, e é isso, e mostra aquilo, e defende essa ideia, né, para eles. Olha, esse é o imóvel. E naquele momento não foi. E essa cliente, inclusive, ela estava grávida também, né, no ano passado, e eu tinha acabado de ter um bebezinho, enfim, e daí a gente já percebe que às vezes rola um vínculo um pouco maior, né? E aí, há 1 mês, mais ou menos, ela me procurou. A bebezinha tá com 10 meses. Tá grandinha, assim, quase andando. 10, 11 meses, assim. E daí ela voltou, né? Ela disse, aquela época eu tava, né, na etapa final da minha gestação, não consegui, assim, sabe, tocar adiante e concluir essa busca ali, mas agora a gente voltou e disse, não, vou falar com a Carla. Então, legitima justamente aquilo que a gente fala. Eu sempre falo para nossa equipe, né, para os corretores, nós estamos sempre jogando sementes. Exato. O tempo todo jogando sementes, né? Nenhum atendimento pode ser em vão, porque às vezes, vou largar de mão porque o cara não vai comprar agora. Não, mas daqui 1 ano ele volta. Eu vendi uma vez também, Maitê, para uma cliente, foi o ano passado, que falou comigo há 5 anos. Olha quando só. eu não era corretora, né, mas já trabalhava para construtora, na área comercial, e na época ela se interessou por um imóvel da construtora, só que a negociação acabou não dando certo. E daí, esses tempos, eu fiz um post, ela viu e entrou em contato comigo de novo.
Eu falei assim, nossa, mas nesse tempo todo, né, Não não aconteceu, aconteceu não. nada. Ela disse, olha, Carla, eu sempre tive em mente de que se eu voltasse a negociar, seria contigo. Ela Olha falou só. assim, e eu nunca mais busquei, nunca mais fui atrás. E daí, dessa vez, ela veio e daí deu certo, né? Então, assim, fiquei muito feliz e cada vez que volta um cliente de muito tempo, às vezes eu olho lá no histórico, faz 6 meses, conversei, né? Uhum. Às vezes os clientes falam, lembra de mim? Lembro, eu lembro de cada um deles, né? A gente lembra de cada história, então é sempre jogando sementes, né? Sempre jogando sementes. Uhum. Algumas vão, né, naturalmente ali Uhum. Crescerem, né? crescer, né? Algumas não, Uhum. mas tá tudo certo, né? Uhum. E acho que faz parte do processo, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, é sobre isso, né? É sobre a gente ter resiliência, que por mais que talvez eu não trabalhe, vamos dizer assim, tão direto com o cliente, no final, eu acho que hoje todo trabalho tem uma essência da pessoa. Tipo, você precisa entender sobre pessoa, sabe? Para ter esse olhar mais de realmente, tá, isso aqui, vamos dizer assim, que nem você falou, a venda ela vai acontecer todo dia, porque é meu trabalho. Então eu vou buscar pessoas para vender. Só que para aquela pessoa vai ser um impacto muito grande, porque talvez seja um investimento da vida dela, ou talvez seja casa para a família dela, ou talvez seja, sei lá, 30, 40, 50 anos de trabalho. Então é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade e sempre envolve essa decisão, que é uma decisão muito importante. E se a gente parar para pensar, né, Maite, as pessoas, quando elas estão buscando um imóvel, em geral, elas estão passando por alguma transição na vida, né? Então, assim, ou elas vão casar e daí querem um imóvel, ou elas estão separando e cada uma precisa de um imóvel, ou ela está se aposentando e quer vir morar na praia, ou ela vendeu um imóvel e quer comprar um imóvel melhor, recebeu uma promoção no trabalho, vou dar esse upgrade. Então, sempre tem uma transição, sempre, né? Algumas positivas, outras negativas, mas é sempre uma transição. Então, quando a gente consegue olhar para esse cliente com mais humanidade também, porque às vezes atrás dessa decisão tem muitas coisas envolvidas. Eu vejo, assim, às vezes um casal já tem uma dificuldade, às vezes, entre eles, porque cada um também, às vezes, tem suas preferências, tem seu jeito e quer trazer isso para a escolha, né? Então, às vezes eu olho assim, eu digo, isso aí vai ser difícil porque eles ainda, Não entre sei. eles como casal, ainda precisam definir, Amadurecer. exatamente, tem que amadurecer essa ideia como casal. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, sabe? Tô aqui, tô disponível, né? Eu acho que o corretor, ele tem muito disso do servir, né? Moradia é uma necessidade básica, porém, quando a gente fala de moradia na praia, a gente já está falando de uma necessidade de status, às vezes de realização, né? Aquele segundo imóvel, ou então até essa transição de morar na praia, porque quem não quer, né? Nossa, eu quando morei em Joinville, assim, o tempo todo falava que eu queria morar na praia, né? E queria morar e trabalhar na praia. E que bom que deu certo. Mas as pessoas querem muito isso. Nossa, a praia é sempre um sonho de consumo para as pessoas, né? Então, é um passo muito importante. Então, a gente olha para isso com muita atenção, né? Com muito carinho mesmo, né? Cada vez que a pessoa chega, olha, me ajuda, né, com isso. Então, a gente se coloca na função de servir, né? E eu acredito que o meu propósito dentro da área imobiliária está muito nisso, Nesse servir. Nesse servir, exatamente. Né? Que bom que a partir do meu trabalho eu posso servir a outras pessoas, né? E ajudando elas a conquistar, a realizar, enfim, né? Ou então, às vezes, a atender uma necessidade que elas precisam de moradia. Então, quando a gente se coloca nessa função e vem a maré alta, né? Vem os períodos difíceis, então a gente retoma sempre essa intenção. Não, eu tô aqui para servir, né? Pode ser que outra pessoa, vai ser com outra pessoa, enfim, um concorrente, mas a gente consegue lidar melhor, assim, com essas adversidades, assim, principalmente em relação ao mercado, aquelas coisas, né, do dia a dia que a gente, né, você viveu isso, assim, sabe? Como às vezes é algo que mexe com o nosso emocional, né? Mexe, desgasta, né? Então, aí a gente, quando tá nesse momento, a gente retoma o nosso propósito, né? Retoma o que fez eu escolher estar aqui, o que fez eu escolher, né, fazer o que eu faço, e sempre lembrar o que como eu faço e o que eu faço de melhor dentro do que eu escolhi, assim, fazer. Então,
sempre que a gente tá nesses buracos, assim, a gente retomar isso, né? Isso faz Sim. toda a diferença. E é voltar pra dentro de nós, né? Se a gente for ver, porque é tu resgatar aquilo, pera, eu sei porque eu faço, né? Isso tem um propósito por trás. E aquela essência de, cara, eu sei o que eu entrego. Então, é só um momento. Talvez esse momento tá querendo me mostrar algo, né? Isso fortalece a gente, né, Sim. Carla? E isso nada mais é do que o autoconhecimento também, né? Uhum. Porque eu falo, o mercado imobiliário, ele tem muitas possibilidades, né? Que nem você falou, eu já estive desse lado. Mas eu sempre olho pra ele com muito carinho, assim, com muita abertura. Eu acho que ele foi, assim, ó, para mim, uma faculdade mesmo. E quando tu fala essa questão desse olhar mais de empatia mesmo com o outro, eu acho que, cara, isso é um grande diferencial que com toda certeza tu traz. Uhum. Porque são poucas pessoas que têm esse olhar, né? São poucas pessoas que realmente olham para aquilo e falam: não, eu sou um servidor, eu estou aqui para servir. E eu servindo aquilo que está dentro de mim, a minha essência, trazendo esse olhar para outra pessoa, automaticamente eu vou receber, né? Então, eu acho que essa troca fica muito equilibrada, Sim. né? E fica algo leve, vamos dizer assim, Sim. né? E assim, não é perder o espírito competitivo, né, Maitê? Porque a gente quer Sim, ganhar dinheiro, a gente quer ser próspero, né? Eu tenho minhas exatamente. conquistas pessoais também. Então, como que a gente equilibra esse servir para não ficar só no servir também? Uhum, Com muito conhecimento, segurança naquilo que você passa. Tô sempre atenta, né, à equipe, qual é a informação que tá passando pro cliente. Não, peraí, não é assim, vamos verificar aqui melhor, né? Então a gente tem assessoria jurídica também, né? A gente tem dúvida, a gente fala com a advogada, né? Nós temos uma equipe muito diversa e muito competente também, né? Porque por toda a experiência que eu tive na construtora, né? Eu continuo sócia da construtora também, então tenho a minha família ali para, né? Tô com uma dúvida aqui em relação a uma viabilidade técnica. Então a gente consegue entregar muito, assim, né? Porque a gente tem aí dentro do nosso time, tem engenheiro, tem projetista, né? Tem uma pessoa, meu irmão que veio trabalhar comigo, que é o mais novo, assim, tem uma baita experiência na área financeira em Joinville. Então a gente tem essa diversidade de conhecimento. Então a gente equilibra esse servir, né? Com, entregando, né, sendo transparente, entregando a informação com segurança, fazendo com que o cliente realmente se sinta seguro em estar negociando, né, em nos escolher para estar negociando algo tão. algo que é muito valioso, né? Então a gente não pode perder isso de vista também, né? Porque senão a gente fica aqui só, né? Vou estender minhas mãos aqui, esperar que alguém pare e coloque a minha né, a moedinha Caia no meu no pote, colo, mas né? não, a gente está atento também, se profissionalizando, participando de cursos, né? Então, entendendo, e eu percebo que isso é um diferencial, deveria ser o esperado de todo profissional, mas a gente sabe que a cidade ela está amadurecendo, os profissionais também estão amadurecendo aos poucos, né? Mas eu vejo que a gente está bem à frente, assim, nessas questões, né? Então, a imobiliária ela é nova, assim, mas eu vejo que nesses 2 anos, assim, ela tem uma jornada muito sólida, né? E cada vez mais reconhecida, e as pessoas percebem, né? As pessoas batem lá na nossa porta e dizem assim, olha, preciso da ajuda de vocês, né? Corretores que estão, às vezes, muito mais tempo aqui no mercado. Né? Então, com toda a nossa humildade também, gratidão por tudo que a gente recebeu, a gente ajuda também, e, enfim, tá aberto aí para que todo mundo cresça junto também, né? E você vê, né, desse formato da construtora, e você falou, tudo isso que vocês trazem hoje para dentro, né, da Barra Blue é um diferencial, porque tu consegue estruturar para o teu cliente todas as possibilidades que ele tem, né, tendo essas ferramentas, ou seja, né, tendo ali um engenheiro, tendo uma assessoria jurídica, não é só a venda, é o que está por trás da venda, né? Faz sentido isso para ti? Faz sentido, porque geralmente a primeira pergunta, vamos dizer assim, que eu faço para o cliente é qual que é a intenção, o que ele quer fazer, né? Até hoje eu atendi uma ligação e aí o cliente, eu fiz algumas perguntas, ele falou assim, tá, mas eu quero saber dos terrenos, né? Então eu disse assim, mas é importante eu saber para que você vai usar esse terreno, porque daí eu posso te dizer esse ou esse. Eu não preciso te mandar uma tabela lá e você que não faz ideia de onde ficam esses terrenos
vai ter de, né, Eu já vou te decifrar. direcionar Exatamente. para aquilo que encaixa para o Exatamente. que Então, eu você sempre quer. busco entender, né, qual que é a rotina, qual que é a dinâmica familiar, né? Às vezes as pessoas vêm, elas não conhecem os bairros da cidade. Ah, tem criança, enfim, tem que estar perto de escola, tem que estar perto de posto de saúde, né? Ah, não, eu quero um lugar tranquilo, enfim. Então, a gente entender, primeira coisa, né, fazer as perguntas, né? Fazer as perguntas é básico, isso é muito básico, mas É um básico que às vezes não é colocado em prática, não é né? colocado em prática, exatamente. Então, muitas vezes eu trago para a mesa engenheiro, né? Eu trago para a mesa o meu sócio, o Douglas, né? Porque ele tem uma vasta experiência na área de projetos. Então, o cliente consegue visualizar, né, aquilo que ele gostaria de fazer, porque a gente diz, dá para fazer sim, assim, assado. Aqui nessa região funciona da seguinte forma, existem regras, padrões construtivos, né, fala um pouquinho de viabilidade técnica. Então, de tanto também eu acompanhar essas conversas, hoje eu tenho essa informação, né? Muitas vezes a gente não precisa, né? Porque a gente já domina a informação e consegue passar. Mas, às vezes, o cliente é um construtor, né? Ele está buscando outras regiões para empreender, para trazer outros produtos. Então, chama uma pessoa que cuida de projetos, sabe? Vai falar. Então, isso é um diferencial. Como a gente tem uma equipe muito parceira mesmo, né? Então, eu digo, olha, eu preciso da ajuda de alguém aqui, né? Vem, a gente senta e passa, porque passar a informação é a parte mais gratificante, né? Sim. Às vezes tem cliente que vem, senta contigo, entende tudo, né? Porque a gente dá uma aula daquilo. Eu ia falar, é literalmente uma consultoria. É uma consultoria. Total. Às vezes eu brinco. Às vezes eu brinco. A gente deu uma consultoria aqui. A gente deu uma consultoria, entendeu? Principalmente pro empreendedor que vem, né, dar um norte para ele. Enfim, nem sempre reverte numa venda. E mesmo que não revirta em venda, né, Carla, é sempre o plantio, como você falou, né? Sempre o plantio. E às vezes tu cria uma conexão com a pessoa, né? E só isso eu acho que às vezes te traz outras oportunidades, né? Sim, não é sempre né, nem sempre reverte uma venda, mas reverte sempre em algum negócio, talvez futuro, enfim, né? E numa indicação, né? Hoje tem muitas vendas que são por indicação, e a indicação a gente sabe que é algo muito valioso, né? Basicamente, eu passei por essa experiência, né? Então eu te indico para que você tenha um resultado parecido. Então, a gente consegue oferecer isso com bastante segurança, assim mesmo, né? Bastante segurança. E falando em retribuir, né? A gente recebeu aqui dos nossos patrocinadores uma delícia, eu nem sei o que eles mandaram, vou abrir aqui para nós, tá? Falando de empreendedorismo, falando de crescimento de Barra Velha, né? Inclusive, o pessoal do El Patrão, vou deixar aqui pro pessoal ver. É uma novidade em Barra Velha, não sei se você já experimentou, mas falando em crescimento, né, mais uma novidade aí para nossa cidade, né? É o Patrão, eu conheço desde Joinville já, que ela já existe há muitos anos, né? E eu fiquei super feliz quando vi a divulgação, que abri aqui em Barra Velha um tempo atrás. E eles mandaram aqui para nós, vamos experimentar o que temos aqui de bom. E é isso, né? Sobre a gente olhar para a cidade e ver as possibilidades, né? Porque vamos pôr uma cidade onde já se sustenta, né? Fora vamos dizer, da temporada, e vir uma franquia, né? Sim. Uma franquia que já tem muitas outras cidades grandes. Então, por exemplo, a pessoa que vem de Joinville para cá e tem um acesso, né? E já conhece, já é um plus, né? Para a cidade. Então, a franquia, ela sempre, principalmente na área de alimentação, ela traz uma segurança, né? Exatamente. Tipo, você vai para um lugar que é totalmente novo, muitas vezes, e daí, tipo, meu Deus, o que eu vou comer? Então, tem a segurança de comer algo que é familiar. Exatamente, gente. Então, para quem não conhece, o El Patrão é só delivery, tá? Mas depois a gente deixa o arroba aqui no vídeo também. E também tem cupom de desconto, gente. Que show. Então, experimenta aí, Carlinha, tu que já conhece... Já prova esses chips. Esse que eles mandaram, eu acho que é o creme de queijo. Vamos ver aqui. Inclusive, tem que tomar cuidado com essa pimenta. Pois é. Aqui, eu tô de olho na pimenta.
Adoro pimenta. Aham, que diz que essa pimenta é super forte. Uhum. É bem fortinha. E ela pôs, você pôs inteira? Pôs inteira na boca? A pimenta? É? Não, só um pedacinho ali. Tudo bem? Tá tudo certo. aham. Vamos ver. Tem um bacon aqui também. Tem creminho bacon, de queijo. queijo. aham. Oh, meu Deus. Peraí. Vou quebrar um negócio. Bota pra cá. Foi. E a gente fica bem feliz, né, Maitê, quando vê essa adversidade de, né? Sim. Porque nós só, né, a alimentação, ela tá muito ligada à qualidade de vida, né? Então, Total. nós gostamos de ter opções, né, de sair, comer alguma coisa diferente. Então, eu fico muito feliz quando abre algo novo Sim. na área gastronômica, assim, aqui em Barra Velha, porque a cidade, ela tem um baita potencial e tem público, né? Tanto que a gente percebe muitos lugares, assim, você vai, eles estão lotados, então as Sim. pessoas gostam de sair, principalmente fim de semana, assim, vou, né, fazer um lanche, vou comer alguma coisa, petiscar. Então, é muito legal, assim, quando, né, vem outras opções e de culinárias diferenciadas também. Sim, mas opções, né? E, por Uhum. exemplo, você que tá na área, né, do mercado imobiliário, que tá sempre atendendo pessoas de fora, pode falar isso com propriedade. Então, estão vindo, gente. Invistam em Barra Velha. Invistam em Barra Velha. Porque às vezes o pessoal acha que não tem público, Uhum. né? Tipo, sei lá, pra abrir algo novo. E como você falou, cara, a comida, ela tá relacionada a todos os momentos da nossa vida, né? Uhum. Então, é um momento que todo mundo, tipo assim, vamos dizer assim, tem um momento na vida, no dia, numa comemoração, tá sempre envolvido. Então, ter outras opções, né? Ter essa facilidade, ao invés da gente ir para cidades vizinhas, né? Explorar Sim. lá, explorar na nossa própria cidade, é muito bom. E esse é algo que a gente percebe quando a gente vem de uma cidade maior, né? Então, a Sim. gente estranha algumas coisas, como são feitas aqui. Eu tenho muito hábito de questionar, né? Sim. Por que fecha meio-dia? Aham. Por que não sei o quê? Porque até esse ano foi engraçado que eu pensei assim, nossa, mas não tem horário de Natal em Barra Velha, né? E então, algo que eu escuto muito dos comerciantes é que não tem público. Uhum. Só que assim, Maitê, toda mudança envolve Um tempo. um tempo, porque envolve mudar a cultura, né, de como a forma como o consumidor, né, se relaciona com aquele comércio, com aquele produto. Então vai um tempo até as pessoas pensarem, saberem, tomarem consciência de que né, as lojas abrem ao meio-dia em Barra Velha. Então existe o público, não existe a cultura das pessoas procurarem naquele horário porque não tem nada aberto. Exato. Né? Então você abre meio-dia, daqui a pouco teu concorrente vai dizer, opa, peraí, entendeu? Começou a ir cliente ali né, na loja ao lado. Então, o que o concorrente vai fazer? Ele vai começar a abrir também. Sim. E assim começa a criar uma cultura. A cultura, ela não se cria, né? Não se modifica de uma hora para outra. Então, eu sempre falo, não, mas tem que ser o inverso. Porque óbvio que as pessoas não vão procurar ao meio-dia, porque sabem que tá todo mundo... Né? Existe essa informação já coletiva, Sim. Né? É uma crença coletiva, né? Exatamente. Da cidade. Então, para quebrar essa crença, precisa existir movimentos. É que nem você falou, aí vai uma construção. Opa, tá aberto? Tem uma loja aqui em Barra Velha e eu achei... Olha pra você ver como a gente pega a crença da cidade, né? Um dia as crianças saíram e aí eles compraram um tênis, tipo, 7 horas da noite. Daí eu falei, tá, mas aonde que vocês compraram esse tênis? A Pro Esporte estava aberta. E realmente é uma loja em Barra Velha que se você passar, eu não sei se é todos os dias, não sei se é só o final de semana, mas eu já notei, 8 horas da noite eles estão abertos. E o pessoal que tá andando, que eles estão bem ali na calçada mais gastronômica, eles entram na loja, tem sempre gente. Então é sobre isso, é sobre a gente quebrar crenças, né? Vamos dizer assim, mais... como que eu posso dizer? Mais culturais e ir pra esse lado inverso, né? Que nem você falou, tipo, vocês não procuram porque vocês estão tão acostumados que é tudo fechado. Eu não sei, tu é natural de Joinville? Não, mas eu morei 20 anos, eu sou natural de Lages. Ah, tá. Cara, eu vim de São Paulo, eu olhar, quando eu cheguei aqui, eu tive a mesma impressão. Eu falei, gente, como assim? Como assim fecha na hora do almoço? E assim, tem algumas pessoas que já quebraram isso, mas ainda tem bastante coisa pra se movimentar, vamos dizer assim, né? Verdade. E até essa questão do delivery também.
Porque antigamente não era comum aqui. Eram poucas pessoas que faziam. O delivery, ele ganhou força na pandemia, né? Foi uma estratégia de sobrevivência, basicamente, assim, né? E alguns estabelecimentos, assim, até se destacaram nessa época, porque criaram estratégia, porque basicamente não tem concorrente fazendo, de repente tá todo mundo fazendo porque precisa fazer, né? Então, criaram algumas estratégias para se chamar a atenção de cliente. Então, foi aí que o mercado se profissionalizou mais nesse sentido, né? Buscou opções. Não tem aquele ditado que fala que enquanto alguns choram, os outros fazem lenço, né? E é realmente isso, né? Inclusive no mercado imobiliário, né? Foi um mercado que super cresceu na pandemia, né? Porque as pessoas queriam, de alguma forma, investir, ou algumas pessoas precisavam, né, fazer movimentos, e foi onde alavancou, né, Carla? Isso, as pessoas... A época da pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar home office, né? Então, se eu posso trabalhar de qualquer lugar, então eu vou trabalhar na praia, né? Foi meu sonho de vida, assim, trabalhar na praia. Então, mercado de aluguéis, enfim, né? E foi um ano bem importante, assim, para a área da construção. Porque primeiro veio aquele medo, né? O que vai ser? Mas não, daí as coisas foram acontecendo, né? E foi um divisor de águas, assim, um divisor de águas aqui para nossa cidade. Acho que para o mundo inteiro, né? Esse momento realmente de reestruturação. Né? Ô, Carla, mas conta para nós. Falamos sobre empreendedorismo, né? Falamos sobre toda essa transição que tu passou na sua vida. Mas tu é mãe, né? Tu é esposa. Como é que é a Carla por trás dos bastidores, né? Cuidando desse lado mais mulher, né? Trazendo essa essência tua. Conte pra nós. Como que é, vamos dizer, dar conta de tudo isso, né? Olha, eu tento fazer o melhor, eu procuro, eu busco fazer o melhor nas coisas que eu faço, né? Então, eu ouço algumas pessoas dizerem: nossa, Carla, como você dá conta? Né? Eu não conseguiria. Eu disse: você conseguiria também. Basicamente, o que muda são as prioridades, né? Então, a gente tem que ter uma organização de tempo um pouco maior, né? Então, não tem aquela coisa de chegar em casa no fim do dia, o que eu vou fazer hoje? Não tem isso não existe mais, né? Então, o dia, ele tá basicamente, assim, traçado, e a gente sabe que com crianças a gente tem que ter uma disciplina familiar, enfim, tem que ter um cronograma aí, né? Não que a gente segue todos os dias fielmente, mas a gente tem que ter esse norte, né? Mas basicamente lidar bem, né? Que eu busco lidar bem, até as pessoas que convivem comigo e me conhecem sabem que eu levo a maternidade de uma forma muito leve, né? E eu também fui agraciada com filhos maravilhosos, assim, né? Que dormem a noite toda desde os primeiros meses, assim. Olha que bênção. Uma bênção. Mas eu procuro, né, no momento em que eu estou com eles, né, me entregar para essa relação, assim, né, de ser mãe, né? Então eu deixo o celular um pouco de lado, né? Eu tenho uma rotina, assim, de sair do trabalho basicamente sempre nos mesmos horários, aí, né, começa aquele ritual de casa, vou buscar na escola, chego em casa, dá aquele tempo para a energia de todo mundo se assentar em casa, né? O que a gente vai comer, né, programar, enfim, então tem esse ritual todos os dias, mas o principal de tudo é estar presente dentro daquilo que você precisa fazer naquele momento, né? Então, quando eu estou no meu trabalho, o que eu preciso, quais são as medidas que eu preciso tomar para que eu saiba, tenha certeza que meus filhos estão bem e seguros, para que quando eu esteja no meu trabalho, eu consiga estar com foco no meu trabalho. Né? Então, eu sempre tento fazer isso, assim, né? Porque eu trabalho aos fins de semana, né? A área imobiliária, né? Ela demanda, né? No fim de semana. Então, eu tenho os fins de semana também comprometidos. Mas eu sempre me organizo, né? E a organização, nesse caso, ela vem como um aspecto super essencial, né? Quanto mais eu consigo me organizar, mais eu consigo ter uma vida mais tranquila, né? E eu me organizo para que eu consiga focar naquilo que eu preciso focar. Se eu tenho que ir num curso, eu preciso estar aqui com você hoje, então, saio um pouquinho mais cedo do trabalho, né? Fui em casa, me organizei, deixo a comidinha separada, né? E além disso, tenho uma pessoa ao meu lado que, né, eu não digo que me ajuda, né? Porque as mães dizem que os pais ajudam.
pai não Não ajuda, ajuda. pai tem que ser pai, né? Então ele é pai também. Sim. Eu brinco que o Douglas, ele só não amamentou, todo o resto qualquer um de nós pode fazer. Então se eu tiver que ficar uma semana fora, eles vão Ele dá estar, conta. ele vai dar conta, entendeu? Então, foi fantástica essa descoberta de nós dois, assim, né? O quanto eu consigo ser mãe e o quanto ele consegue ser pai e o quanto a gente consegue respeitar cada um no seu papel. É claro, às vezes tem aquela coisinha, porque eu faria de tal jeito, né? Ou ele fala, eu faria de tal jeito. E a gente respeitar o jeito que a pessoa sabe fazer, né? Porque respeitar o jeito que ela sabe fazer é dar espaço para que ela possa fazer melhor também. Né? Com Porque se certeza. você tira, você dá e depois você tira, porque do meu jeito é melhor, a pessoa nunca vai se desenvolver e conseguir fazer melhor aquilo, né? Você tira essa capacidade dela. Então, isso facilita muito, assim, né? Sou muito humilde de confessar isso. Então, eu consigo ser uma ótima mãe porque eu tenho um ótimo pai, né? Um ótimo marido ao meu lado, sendo um ótimo pai também, né? Mas é um desafio todos os dias, né, Maitê? Desafio todos os dias. E foi uma descoberta para ti, a maternidade. A maternidade foi uma descoberta, né? Uma descoberta em como a gente tem essa capacidade, assim, de cuidar, né, de crianças, né, de seres que dependem totalmente de ti, né? Às vezes eu brinco, assim, minha filha tá no berço lá. Gente, se não for alguém tirar a criança do berço, ela nunca vai sair do berço. Ela não tem capacidade física, né, motora para sair do berço. Né? Então, como a criança é dependente, né, e quando você, assim, é jovem, que você não... faz teus horários, define tua rotina... a gente não tem ideia, né, dessa dimensão. Não tem ideia, né? E é um abrir mão, né? É um abrir mão de coisas, porém, aos pouquinhos ir resgatando também, né, Maitê? Então, algo que a gente fez também, definiu desde o início, e nós fizemos... foi, claro, respeitando os limites da criança, respeitando o tempo, respeitando a fase dela, preservar a nossa rotina de vida. Sabe? Não mudar a nossa vida porque veio uma criança nova, mas a criança veio para viver, né, a vida conosco. Não perder aquela conexão do casal, da rotina de vocês, né? De não esquecer sair, que são só de passear, de almoçar fora, né? Então a gente faz muito isso com as crianças, tanto que a Antonella com 7 meses, né, e o Pietro com um ano, quase 2, ele estava, nós fizemos uma viagem pela Itália de 2 semanas. As pessoas dizem assim, Carla, tu foi muito corajosa, né? Então a gente foi, né? Porque a gente já tinha se planejado para ir, né? E daí eu engravidei, né? A gente já estava com as passagens marcadas, tudo. A gente comprou com bastante antecedência, e daí depois eu soube que eu estava grávida. Então a gente, né, adiou um pouquinho a data da viagem por alguns meses, mas aconteceu, colocamos no nosso pensamento de que vai ser uma experiência única, vai ser a única oportunidade que a gente vai ter de fazer uma viagem com as crianças bebê. Né? Com 2 bebês, assim, basicamente, né? Até os 2 aninhos é basicamente bebê ainda, né? E nós fizemos. Foi, assim, fantástica, cansativa, com 2 crianças, óbvio, e a gente foi para alguns roteiros, assim, que ninguém leva criança. Mas, assim, foi muito gratificante, assim, poder ter feito isso com eles e poder ter incluído, né, a criança, dizer assim, olha, a gente vai tomar todas as medidas para que dê tudo certo, para que fiquem seguros, né, para manter o bem-estar das crianças, né? Então a gente tinha uma programação, depois a gente foi sentindo a viagem, a gente desacelerou um pouco, não, aqui tá demais, aqui. Então o tempo todo atento, assim, sentindo isso, mas foi assim, cara, uma das melhores experiências da minha vida, assim, né, ter feito isso com eles. Então, acho que isso é importante, assim, sabe, Maitê? Na maternidade, né, porque são vários papéis, né? Vários papéis que a gente tem. A profissional, é mãe, como você falou, é esposa. Então, a gente respeitando esses papéis sem matar os outros. Sim, não achando que tem que ser um para não ser o outro, né? Exatamente. Não, agora eu sou mãe, eu não sou mais nada, né? Sim. É um pouco delicado até falar disso, assim, porque... não é todo mundo que tem a consciência disso e consegue fazer isso. Não é todo mundo que tem recursos para fazer isso, né? Eu tive uma rede de apoio muito grande durante a minha maternidade. Não só de apoio pessoal, mas de apoio profissional, por conta da minha família que trabalha comigo, né? Então,
eu costumo dizer, eu não sou exemplo também, porque nem todas as pessoas conseguem ter a Esse mesmo rede, os formato, né? recursos para fazer as coisas no mesmo formato, Uhum. né? Mas é o que faz a diferença para mim, né? Então eu consigo me organizar, por exemplo, para estar no meu trabalho, né? Ficar tranquilo e focar, porque eu sei que as crianças estão bem, né? Então, à noite eu consigo me dedicar à rotina da casa, dos filhos, porque eu sei que eu cumpri o que eu tinha que cumprir, porque o foco está muito nisso, né? De fazer aquilo que precisa fazer naquele momento, e Sim. depois você desligar um botãozinho e dizer assim, agora eu vou lidar com outra coisa. Porque quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, assim, às vezes não dá certo. E aí é que é o problema da improdutividade, né? Produtividade é a gente ficar e a gente fica ansioso porque não conseguiu fazer, e por ficar ansioso daí não consegue fazer, e vira aquela confusão mental, assim, que a gente sabe para onde leva, né? Então, durante essa fase, assim, eu sempre busquei, tipo, ó, o que eu estiver fazendo, que eu esteja fazendo por inteiro, ou pelo menos tentando, né? Às vezes vem uma preocupaçãozinha, às vezes a criança tá doente, você fica, ai, será que tá bem lá? Daí eu penso assim, está, senão alguém me ligaria. Sim. E se não Sempre estiver, alguém vai trabalhando me isso com a tua ligar. mente. Isso. Então a gente tá atento, né? Tá com esse observador o tempo todo ligado para que o pensamento não me leve lá para algo que eu não tenho controle, e que além de eu não ter controle vai prejudicar o que eu preciso fazer para estar liberada lá no horário que eu preciso ir para casa e cuidar da casa, né? Então sempre estar inteira naquilo que eu preciso fazer, e um dia de cada vez. Quando chega a época de férias escolar, gente, é uma festa. Aí eu penso assim, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, porque tem dia que tu precisa pegar meio período de folga para ficar com as crianças, um dia a mãe fica, um dia a outra avó que fica, e assim vai. Vai se reestruturando, né? Vai Estruturando, porque se tu montando um pensar, às vezes, toda a quebra-cabeça. jornada, assim, pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças 15 dias? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, tem compromissos. Não, vamos, né, tem que ter, claro, uma mínima organização, mas vai vivendo um dia de cada vez e resolvendo as questões um dia de cada vez, né? Sim. E a gente falando de maternidade, a gente fala sobre feminino, né? Sobre essa nutrição do auto se maternar, né? De maternar o outro. Falando de feminino, não sei se você viu aqui no nosso estúdio. Eu vi, tô curiosa. Olha só, esse Mais Mulher é uma cápsula, né? Que foi feita exatamente para trazer esse estímulo para mulheres, né? Como você disse, você teve uma rede de apoio. Então, muitas mulheres, às vezes, estão sem essa rede de apoio. E isso faz com que elas estejam sem essa nutrição do feminino, que elas não consigam se autoestimular, que elas não consigam, muitas vezes, ter essa energia mesmo, né? Do feminino, da maternidade, da autoestima, de realizações do dia a dia. E aí, essa cápsula traz isso, né? Olha, que milagroso. Ela fala, né, sobre a questão do libido. E eu sempre gosto de frisar que o libido, ele não é só algo, vamos dizer assim, para a sexualidade, né? E ela está muito ligada sobre essa questão do feminino, né? Sobre a nossa criatividade, né? Você que trabalha com público, por exemplo, ter esse magnetismo, ter esse olhar que a gente estava falando na conversa, de ter essa resiliência, de ter mais esse olhar maternal mesmo, né? Esse olhar mais de acolhimento faz toda a diferença, né? Para quem trabalha com pessoas e para nós mesma, né? Se sentir, vamos dizer, conectada com a gente. Então, para quem quiser, também vai ficar o cupom de desconto. A gente está trazendo aí para a mulherada, né? Esse produto que realmente, com certeza, traz muito estímulo e toda essa parte realmente da gente se conectar com a gente dá conta, né? Verdade. Porque traz energia, né? Traz essa força do feminino, que eu falo que é a força da vida, né? Quando a gente tá sem feminino, a gente tá sem vitalidade, a gente tá sem vida, né? Por isso que nós, mulheres que damos a vida, né? Damos a luz, vamos dizer assim. E também, né, Maitê, complementando ali, como você falou, nem sempre a gente vai dar conta, né? E a gente entender que nós somos seres humanos e temos limites também. Tem dia que tá cansado, tem um dia que foi um pouquinho mais puxado, né? Então, as coisas, né, as situações, elas estão o tempo todo se co-influenciando, assim. Não tem como dizer assim, desligar, agora eu tô nova pro meu terceiro, né, nova pro meu terceiro turno. Não, às vezes tá acabada no fim do dia, né? A gente faz porque precisa fazer. Mas de estar buscando esses recursos, assim, para que a gente consiga manter a energia, né? E a mulher, a gente sabe que tem tarefa, tem demanda, assim, né?
não só as mulheres, os homens também, mas a gente sabe que tem um acúmulo maior, assim, em relação de tarefas relacionadas à mulher mesmo, né? Uhum. E Acho que é a rotina da casa, a rotina é filho, rotina sim, de trabalho. Não que nem você falou, não que os homens não façam isso, mas a mulher acaba tendo mais essa função, vamos dizer assim, né? que mulher, por exemplo, eu vejo até pela minha rotina, por exemplo, se eu chegar em casa às 6 horas da tarde, eu não consigo sentar no sofá e assistir um Você. pouco. Não que eu não poderia, eu poderia, né? Dizer assim, Uhum. olha, vou sentar 10 minutos, né? Às vezes eu faço, assim, pra meio que quebrar um pouco, né? A gente precisa da pausa ali, daquela Sim. pausa pra... Ah, tô num outro ambiente, eu preciso sentar aqui um pouco, não que necessariamente precise ser sentado, mas preciso fazer uma pausa de transição, assim, pra dizer assim, ó, opa, Deixa deixa eu tudo lá desacelerar. fora ali, né? Então, por quê? Porque o nosso cérebro, ele tá constantemente nas tarefas, Sim. nesse cumprir de tarefas. Então, às vezes, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando chegamos em casa é tomar banho, mas eu não tomo. Porque eu Porque digo, já vai pra função. vou pra função, e daí eu digo, não, eu gosto de fazer isso só no final, De quando tudo. já fiz tudo, porque eu gosto de tomar banho e dormir, por exemplo, né? Mas então a gente tem que estar buscando, tem que estar tendo esses mecanismos, né? Tipo, de se sentir nutrida, né? De uma boa alimentação, né? Eu às vezes brinco, assim, que, sabe quando tu come e sente que nutriu, assim, né? Ao mesmo tempo, quando às vezes tu come um fast food e tu diz assim, só encheu, não nutriu. Eu sei que não nutriu, né? Então, de nutrir, né? Esse nosso feminino de diferentes formas, atividade física, de se movimentar, dos diálogos, né, das conversas que tem, tudo tá alimentando, tudo a gente tá aí num processo de esponja, né, por isso que às vezes tem que chegar no final do dia, tipo, às vezes pega um cliente lá que vem, reclama um monte, fala um monte de coisa, tipo, que cansativo esse atendimento, né, cara, me deixou aqui, né, deixou no bagaço mesmo, né, então, se a gente não busca os recursos para se auto-renovar durante o dia, a gente chega lá no final realmente sem energia nenhuma. É como se fosse um celular, né? A gente tem que recarregar essa bateria. Tem que recarregar. Chega no final do dia, tá ali. E vários campos, nos nossos diferentes campos, né? No nosso físico, na nossa mente, onde a gente coloca o nosso foco, as conversas que a gente tem, né? As pessoas que a gente se relaciona, né? Espiritualmente também, né? Mas às vezes, o tempo de parar, a fazer uma oração, né? Poxa, tá difícil aqui, vou parar, entendeu? Por favor, né? Preciso de uma ajuda, não tô conseguindo resolver, não tô conseguindo ver, né? Ou agradecer mesmo, né? Que o agradecimento, ele é uma forma também de oração, e então a gente tá sempre pensando nos nossos diferentes aspectos, nossos diferentes campos, assim, de que forma a gente pode nutrir um pouquinho, assim, né? Às vezes, vai ter dia que eu não vou conseguir fazer minha atividade física, né? Mas vai nutrindo, vai alimentando um pouquinho que você pode. Exatamente. Porque isso faz a diferença no nosso dia. Né? Não é dizer, no fim de semana eu vou fazer tal coisa, daí eu vou me sentir... Não, essa renovação ela tem que ser constante e diária. Constante e diária. Isso vai te dar o combustível assim, para você lidar com tudo aquilo que você precisa lidar no seu dia. Sim. É o reabastecimento, né? E não é que nem você falou, não é só final de semana, porque o nosso corpo nem sabe, né? Se é sábado, se é domingo, se é segunda, ele fica até meio confuso, né? Tipo, por que do nada, né? Parou tudo. Parou tudo, o que aconteceu aqui? Ele fica meio deprimido na segunda, né? Porque ele não sabe o que aconteceu, que mudou assim. Mudou o mecanismo, que isso. Então é muito doido, né? Isso, mas é muito importante, né, Carla? Muito importante mesmo. E a gente faz uma pergunta aqui no Pod, e quero te fazer ela. Na tua vida, você pode ser você mesma? Você sente isso? Ou em que momento da tua vida você não pode ser você mesma? Isso te... É uma pergunta bem complexa. Mas é uma das duas aí, as duas. Tá, vamos lá. Pelos conteúdos assim que eu estudei, as vivências que eu tive, né, Maitê, teve algo assim que para mim foi muito libertador, né? Sobre ser você mesma. O entendimento do que significa isso na nossa vida. Porque, assim, naturalmente nós vamos ter vários papéis, como nós estávamos comentando, né? A postura da Carla, esposa, ela não é a mesma postura da Carla, filha. A postura da Carla, filha, não é a mesma postura da Carla, profissional, que tem uma empresa. Entende? Então, eu consigo ser a mesma pessoa nos vários lugares que eu frequento, em todas as relações que eu...
Não, eu posso ser, se eu quiser, né? Só que isso não traz malefício. Se, né, eu entender que são personagens, né? E que depois desses personagens assumirem determinadas posturas que são necessárias para aquele momento, eles sabem para onde eles voltam. Quem é a pessoa que está por trás. Até porque, né, você que, né, é da área da constelação também sabe que a gente tem uma postura diferente como filha, né, a forma como você olha para os seus pais, só que eu preciso ter uma postura diferente com os meus filhos. Exatamente. Entende? Eu não posso ter a postura de filha com os meus filhos, né, porque eu vou ser uma mãe imatura daí. Eu vou estar fazendo um movimento mediante a minha criança. Exatamente. E não a mãe, né? Exatamente. Não eu como mãe. Então, isso para mim foi muito libertador. Sei que tá tudo bem a gente ter posturas diferentes, eu colocar um terninho para ir trabalhar e no final do dia chegar lá, colocar, né, uma roupa mais à vontade, um tênis, ou final de semana botar um coloridão, sabe? Botar minha juba, balançar minha juba e poder, né? Enfim, tá tudo certo, né? Então, isso para mim, então assim, ó, isso foi um divisor de águas, assim. Então eu sinto e eu busco que eu posso ser eu mesma, porque eu entendo que eu tenho papéis, né? E que eu preciso. A gente trabalha com clientes, né, Maitê? Sim. Os clientes têm perfis diferentes. Exato. A gente tem que estar atento a isso. Uma pessoa que ela é mais um cliente que vem, que ele é mais comunicativo, que ele é uma pessoa que está buscando vínculo na negociação. É diferente de uma pessoa que às vezes é mais técnica, ela quer dados. Então eu vou atender os dois clientes da mesma forma? Não. Porque eu preciso ser eu mesma? Não. Ser você mesma, é você, por exemplo, se moldar mediante a situação e trazer aquele aproximação para aquilo. Isso mas mesmo. Não, como você falou, mas não perdendo a tua, vamos dizer, a tua essência. Exatamente. As duas pessoas são a Carla, entendeu? Tem a Carla que é mais técnica e tem a Carla que pode ser mais emotiva, que pode ser, né, de contar a história, de falar dos meus filhos. Às vezes a cliente vai falar, ela tem uma criança, você conta uma história e tá tudo bem, né? Só que a história dos meus filhos não vai fazer sentido, às vezes, por um empresário que está buscando um investimento. Ele quer saber de números, ele quer saber o que tem mais potencial para valorizar. É sobre saber esse feeling. Isso. Isso está muito ligado com o feminino e com o masculino. Exatamente. A hora de eu ser mais feminina, a hora de eu ser mais... trazer a energia mais masculina, que é, né... Exatamente. Então, se a gente consegue reconhecer, entender que tudo isso somos nós. Exato. Né? Então, a gente... Tá tudo bem. Por exemplo, eu não posso chegar para minha mãe dizendo o que ela tem de fazer. Sim. Às vezes a gente sabe. A gente tem vontade, ou a gente acha que sabe, né? Mas eu não vou chegar para minha mãe e dizer o que ela tem de fazer, né? Por quê? Porque a minha mãe, ela, por tese, ela sabe muito melhor o que ela precisa fazer, né? Agora eu tenho que chegar na minha casa e falar para as crianças o que elas precisam fazer, né? Minha postura como mãe, né? E até mesmo do trabalho, né? Dependendo do público que tu tá lidando, às vezes na construtora, enfim, tu lida com o público, o cliente é um outro público, e a gente vai se desenvolvendo essas diferentes facetas de nós mesmos para poder se relacionar, porque nós somos seres, né, relacionais e que seres que precisam conviver em sociedade. Então, é muito bom se a gente fosse um monge, né? Que a gente vai lá e fica, e medita, e vive, e cultiva aquela vida na plenitude de ser somente do jeito que é. Mas não, nós trabalhamos, na vida real não é assim, estudamos, e eu vejo que não tem problema nenhum, porque em nenhum momento eu tô ferindo algum outro personagem meu, né? Porque eu tô fazendo tudo com autenticidade, com legitimidade, né? Então, sempre respeitando quem eu sou. Não é porque eu vou assumir uma postura, vou atender um empresário que eu vou precisar mentir para... Não, eu vou fazer o melhor dentro daquilo que eu sei. Se eu não sei, eu vou dizer que eu não sei, eu vou buscar e tá tudo certo. Então eu não tô desviando, não tô tendo nenhum tipo de desvio para assumir essa postura. Eu só tô fazendo, né? Só estou agindo para que eu consiga me relacionar e consiga ser compreendida por determinado público. Então, eu sinto que eu posso ser eu mesma, e é a minha busca. Sempre, né? Então, se eu vejo assim, poxa, se eu vejo que tem algum movimento de eu começar a fazer uma coisa, porque o mercado está fazendo, porque os outros,
opa, peraí, volta aqui. Volta. Olha aí, né? Você mesmo, mãe, Sim. viveu isso, por exemplo, né? Hoje já é muito comum, mas na época em que os corretores começaram, por exemplo, a fazer vídeos em que o corretor Sim, aparece, eu fiz né? parte disso. Então, foi um movimento que veio, né? Sim. Daí tu fica assim, tá, mas o quanto está agregando na venda, não está agregando, então eu faço também, não faço. Então eu tô sempre atenta, assim, se aquilo não Faz tá sentido, né? descaracterizando a forma como eu quero ser vista também como profissional, né? Sim. Então, e em relação a não ser eu mesma, né? Eu já tive momentos, assim, que na minha vida que eu senti de não poder ser eu mesma, assim, em relação até a preconceito, racismo, tudo. Então, tu tentar se adequar a algo para que você se sinta vista, né? Para que você Seja de alguma forma respeitada. seja respeitada, né? E às vezes tem que fazer um esforço um pouco maior do que o natural, porque existe o preconceito é isso, né? As pessoas vêm, imaginam uma coisa Não é e você tem aquilo, que né? quebrar aquilo que a pessoa está imaginando, né? Então, porém, eu sempre tive comigo, no meu coração, eu tive uma boa formação em relação ao meu sistema de crenças. Porque eu sempre, desde pequena, eu aprendi que eu posso estar aonde eu quiser. Não são as pessoas que definem aonde eu posso estar ou quando eu posso estar, né? Então tem uma conversa que é meio redundante, até eu acho que várias pessoas negras trazem isso, mas é uma realidade que é a de que você está numa graduação e não você existem uma, duas pessoas negras na sala, uma pós-graduação, você é a única pessoa na sala, você frequenta um restaurante bacana, né, as pessoas negras A porcentagem, né? que estão lá estão trabalhando, não estão usufruindo, é realidade, é a realidade. E essa realidade, só que por conta de tudo aquilo que eu aprendi, da forma como eu aprendi a me posicionar e de entender que esse espaço também é meu, eu nunca recuei. Nunca trouxe isso como, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas tipo um vitimismo. Nunca me coloquei nesse lugar de tipo fragilidade. Eu não posso estar ali. É isso? Isso. Mais ou menos? Embora eu reforce aquilo que eu falei, eu não sou o exemplo, porque a maioria das pessoas elas não tem acesso às coisas que eu tive acesso. Entendi. Entende? Então eu não sou, eu não tô no papel da vítima, porque eu tive uma formação de crença diferente, mas não é a realidade de todo mundo. Entendi. Entende? Então, Tu se sente privilegiada por isso? eu me sinto Abençoada. privilegiada. Eu me sinto privilegiada nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu entendo Sim, o que o isso é meu importante. coletivo vive, né? Então, às vezes eu tomo as dores, né? Mas eu tomo as dores no sentido de dizer assim, ó, se eu sou a única, eu não vou sair daqui, porque se eu permanecer, outra pessoa pode vir também. Ótimo. Porque ela vai me ver aqui. De sabe? trazer isso como uma inspiração para essas pessoas. Como uma força, né? Como uma força. Eu trago isso como uma força. É aquele negócio da trilha, né? Se você vai uma vez, a trilha tá fechada. Mas você vai. E se vem outra pessoa, a trilha vai se abrindo e vai se abrindo. Então, para mim, não é só o direito de ficar, de permanecer, mas é um dever. Um dever para que outras pessoas também possam ter acesso, para que elas, né? Porque é muito fácil você entrar e ver que as pessoas olham. Hoje em dia eu nem noto muito, assim, porque o meu foco não tá nisso, né? A gente tá procurando as crianças. Sim. Mas já notei muito isso, assim, Sim. das pessoas olharem, dos olhares, né? Então, de fazer isso propositadamente, assim, sabe? Se você se Talvez eu não seja sentir. muito bem-vinda, mas eu vou ficar. Aham. Eu vou ficar, eu vou permanecer, né? Então, nesses momentos eu sentia que eu não podia, porque daí tu meio que se obriga a se comportar, né? Tipo, tu tem que redobrar cuidado e redobrar atenção sobre o que tu fala, o que tu faz e tudo mais, né? Mas é uma realidade, assim, que na minha busca de ser eu mesma, eu tenho... É o desafio, assim, sabe? Tá sempre na minha mente, assim, ser eu mesma, né? E ter oportunidade sempre de
que outras pessoas também consigam usar isso como, Sim. não vou dizer como inspiração, mas como um norte, assim, né? Como um norte, assim, de Uma abertura de caminhos. uma abertura de caminhos. Exatamente. Deixa uma frase de inspiração para nós. Apesar de, né, ter recebido um monte. Vamos lá. Eu acho que o propósito, até você falou hoje sobre sabedoria, né? Sim. O propósito do podcast é trazer sabedoria. Acho que essa jornada de autoconhecimento, assim, né, Maite, ela é uma jornada árdua e constante, né? Então, esse mergulho, né, nas nossas próprias sombras, né? Porque estamos aí, né, vivendo no nosso duelo aí entre luz e sombra. A gente está sempre reforçando a nossa luz, né? E não desmerecendo ou desqualificando a nossa sombra, porque a sombra, a gente trabalhar a nossa sombra e olhar para aquilo que precisa ser melhorado, né, os diferentes aspectos que precisam ser melhorados, é o que vai fortalecer ainda mais a nossa luz, né? Então, encarar isso com coragem, ao mesmo tempo com gentileza, né? Porque nós somos os nossos maiores carrascos, né? O outro nem tá falando nada e a gente já tá aqui, já tá né? se martelando. Já tá aqui, né? Então, olhar com carinho para nós, para nós mesmos, assim, né? E estar muito atento às coisas que não estão funcionando na nossa vida, né? Por que elas não estão funcionando? Né? De que forma que a gente pode dar um pouco mais de atenção. Uma vez eu vi uma charge, assim, falando... ela comparando, não tem quando a criança você fala com ela e ela faz assim, tipo, assim, né? E de parar de fazer isso para as coisas que não estão funcionando, entendeu? Tipo, como que é? Não é careta, é... Como que a gente pode trazer isso? É tipo brincar com a situação, talvez. Isso. Achar que tá, tipo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente fica fingindo ali, né? Exato. Fica fingindo aquilo dali. Então, quando a gente se perceber nisso, não sei o que, sabe? Tipo... Opa, peraí, olha para isso, né? Olha para isso, porque ali às vezes está uma possibilidade gigantesca de aprendizado e de evolução, né? Porque acho que é a nossa busca, a gente está aqui para se transformar, né? Para ao menos a gente, né, o dia que alguém estiver lá no nosso velório, dizer assim, né, olha, fez a diferença, né? Sim. E essa diferença nem precisa ser na vida de outra pessoa, a diferença como nós, enquanto seres humanos mesmo, né? É olhar e dizer assim, poxa, que bacana a Carla mãe, né? Sim. Que bacana a Carla esposa. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi na minha vida, todas as coisas que eu já fiz anteriormente, mas como eu gosto dessa pessoa como ela é hoje. Sim, é como se a gente, cada etapa da vida, a gente fosse gostando mais ainda da gente, da nossa história, né? Isso, exatamente. Esse reencontro com a gente mesma, falar, poxa, 10 anos atrás eu tava tão feliz com aquilo que eu tava vivendo, mas hoje eu tô tão feliz com isso que eu tô vivendo, né? Isso então, mesmo. essa, vamos dizer assim, essa escala, que é o se autodescobrir, mas ao mesmo tempo a gente se autoacolher e a gente fala, puta, que história, né, que eu tenho construído. Acho que... E olhar com carinho para as fases que não foram boas também, porque elas foram extremamente necessárias para que a gente, né, tivesse a oportunidade de desenvolver alguma coisa, uma força. A força sempre vem de uma situação que ela é difícil, a gente não desenvolve força, é igual para academia, né? A gente ganha músculo lá sem fazer nada na academia, não, a gente faz no esforço mesmo, né? Na constância, então, esse olhar carinhoso, assim, né? Acho que a gente pode cultivar, assim, pelas nossas sombras também, para que a gente possa cada vez mais iluminar a nossa vida, iluminar a vida das pessoas que estão ao nosso entorno, que a gente possa ser profissionais cada vez mais realizados, que a gente tenha a alegria de encontrar as pessoas que são da nossa família, de estar vivendo um tempo e não fugindo da vida, né? Porque o que a gente percebe às vezes é o movimento das pessoas fugindo da vida. Fugindo do caos, em vez de pegar o caos e falar, tá, por que isso tá acontecendo? Sim. O que isso tá querendo porque me mostrar, ela, e sempre de estar projetando e esperando alguma coisa acontecer, né? Nas férias, no fim de semana. Sim.
Então, quando a gente está muito nesse movimento de estar esperando uma coisa, a gente está perdendo A vida. a oportunidade de fato, estar simplesmente vivendo. E estar simplesmente vivendo, às vezes, no comum, que é a vida, é que está No dia a dia, né? É que tá o brilho, né? Sim. De chegar no dia e dizer assim, poxa, que bacana, eu fui e voltei do meu trabalho em segurança, as crianças estão bem, né? As coisas, os compromissos aconteceram no horário e eu consegui estar de volta no horário que eu tinha de estar. Então, como eu estava falando, né? Se a gente perguntar para as pessoas o que as faz felizes, geralmente a resposta recai sobre coisas que estão disponíveis e não custam nada, entende? Sim. Então, cabe a nós a gente estar valorizando isso, né? Sim. O tempo todo e reconhecendo, né? Acho que a gente tem que ter muito claro, assim, um checklist, assim, muito claro, assim, de pelo menos as 5 coisas que mais me fazem felizes, né? Então... Acho que trazer isso, né, para nossa consciência faça com que a gente fique mais presente, né? E buscando oportunidades diariamente, ou né, na medida né, que a gente pode, de se aproximar disso, né? Sim. Se aproximar disso. Não adianta eu dizer que os meus filhos, nossa, são a alegria da minha vida, se quando eu estou com eles, eu não consigo ter tempo de qualidade com eles. Ou dar atenção para eles. Realmente trazer aquilo para a vida, né? Viver aquilo, né? E uma coerência, né? Uma coerência de fato, aquilo que faz diferença, mas de um agir, né, que me aproxima disso. Sim. E não me afasta, né? Sim. Muito bom, gente. É isso, a nossa convidada trouxe muita inspiração para nós, hein, Carla? E para quem quiser, né, te procurar também, a gente vai deixar o @ aqui teu e do Barra Blue, a imobiliária dela fica aqui em Barra Velha. E ela atende, né, toda essa demanda e os públicos, é uma referência pra gente aqui também no mercado imobiliário. E tô muito feliz de ter aceito o nosso convite e estar aqui comigo, viu? Eu também estou muito feliz, né? É sempre uma alegria poder compartilhar e aprender muito também. Sim, seja sempre muito bem-vinda, viu? Gratidão. Também, muito bom. E a gente vai ficando por aqui, gente. Pode ser, como eu disse, é um podcast sobre sabedoria, entretenimento e realizações. E hoje a gente trouxe essa inspiração e eu espero vocês aí na nossa próxima quarta-feira com a nossa próxima convidada. Bom? Um beijo a todos e nos vemos até a próxima.